Vocês sabiam que até 1954 as pessoas acreditavam que se uma pessoa tentasse correr 1 milha em menos de 4 minutos, ela ia morrer? Era impossível. 1 milha é mais ou menos 1,5 km, ou seja, você tentar correr 1,5 km em menos de 4 minutos é difícil. E o pessoal achava que a pessoa ia morrer, que isso era impossível. Só que no dia 6 de maio, esse tal de Roger Bannister, ele correu a milha em menos de 4 minutos e a comunidade científica ficou estarrecida. Sabe o que aconteceu depois, pessoal? Aconteceu o seguinte, e olha, fazia anos e anos, séculos, na verdade, que ninguém batia esse recorde ou conseguia atingir essa meta, mas depois, 46 dias depois, um tal de John Landing, ele bateu o recorde. Então, qual que é a mensagem aqui? Quando uma pessoa faz o que a gente julga impossível, as outras pessoas também começam a fazer aquilo que a gente julgava impossível, que não é tão impossível assim. Então, hoje em dia, muitas pessoas já quebraram essa milha de 4 minutos aí, né? E comigo não foi diferente, tá, pessoal? Então, contando um pouco da história, eu comecei na internet em 2008, tá? Eu fiz um blog, não deu certo. Depois eu criei um sistema de ensino à distância, ele rodou por 1 ano, não cresceu. E aí, beleza, parei o projeto. Voltei com blog, com vídeo, não engrenava. Tanto é que hoje eu tenho muito orgulho de mostrar para vocês que o meu canal no YouTube tem menos de 100 inscritos, o meu canal pessoal, tá? E esse cara que tá aí do lado, ó, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo ele aqui embaixo, ó, vou cutucar a cabeça dele. Bom, ele começou na internet em 2016. Conta aí como é que foi, né, Jefferson? Eu comecei, o Edward me convidou para fazer um artigo pro blog dele, e aí eu acabei escrevendo lá um artigo. No começo eu procrastinei, confesso. Aí depois eu mandei lá para ele o artigo, e aí ele depois me mandou uma mensagem, falou: Jefferson, o meu blog aqui tá explodindo! Seu artigo o pessoal gostou, tá lendo, é o mais lido. Aí eu falei, opa, de repente eu sirvo para isso, né? E falei, eu vou fazer um blog também. Só que eu não sabia nada. E aí eu falei com o gringo, gringo, você precisa dar umas dicas para mim aí, eu não sei nada. E aí eu comecei a estudar, aprender e tudo mais. E aí eu comecei, fiquei por 52 semanas ali, ativamente. Toda semana eu lançava um artigo lá no meu blog, por 1 ano, né? Na verdade foi 1 ano e meio, praticamente, lançando ali sempre. Eu fui bem disciplinado, e aí quando chegou lá com 1 ano, eu comecei a ter uma dificuldade, porque eu queria monetizar o meu conhecimento, e aí eu comecei a dinheiro, patinar. Né? Eu queria ganhar dinheiro, gringo, e aí eu comecei a patinar. Só que aí o Edward, a gente sempre trocava figurinha, e aí o Edward começou a falar para mim, Jefferson, o que você tá ouvindo aí de podcast? Aí eu falei, eu ouço John Lee Dumas, e o que você ouve? Aí ele falou, eu ouço Tim Ferriss. E eu ouço Café Brasil, e aí a gente foi trocando figurinha, né, gringo? Exatamente, a gente tinha os nossos podcasts preferidos, eu gostava de escutar podcast no carro, e aí teve um dia que eu pensei assim, por que não fazer um podcast? E aí o que aconteceu? No dia 23 de novembro de 2017, eu estava em Curitiba, eu sou de Curitiba, parei no estacionamento da empresa que eu trabalhava, e o estacionamento ficava assim a uns 50 metros do prédio, né? Então eu desci, estava frio em Curitiba, acreditem, faz frio em Curitiba em novembro, tem dias que amanhece frio em novembro. E eu estava com a mão no bolso, lembro da minha mão gelada descendo lá, andando, escutei um podcast e eu fiquei pensando, cara, eu tenho que fazer um podcast, isso é muito legal, eu tenho que fazer isso aí. Já tinha dado errado com blog, já tinha dado errado com vídeo. Eu falei, não, podcast, acho que eu senti alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Convidei o Jefferson para fazer o podcast comigo. Tanto é que a prova do crime tá aí, ó. Tá ali, ó, no dia 23 de novembro. Veja lá, mandei a mensagem pro Jefferson e ele... O que aconteceu? Ele aceitou o desafio, gente. Ele topou, desafio aceito. Então, e aí o que eu quero... chegar com aquela história lá da milha de 1 minuto, é porque depois, em maio de 2019, a gente quebrou a nossa milha de 1 minuto, né? A gente fez lá de 1 minuto, não, né? De 4 minutos, né? É isso, né? Exatamente, 4 minutos, Edward. 4 minutos, a gente quebrou a nossa milha, isso que importa. Então a gente conseguiu sair do zero
e ir para 5 mil. Hoje a gente tem mais ou menos 6 mil downloads por mês no nosso podcast Vida nos Trilhos, que a gente lançou em fevereiro de 2018. Bom, e olha que coisa legal, gente. Isso que eu quero pôr em perspectiva. Depois que eu lancei o podcast e logo depois, muitas coisas aconteceram que eu nem imaginava que iam acontecer. Por exemplo, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista num programa sobre coaching na Transamérica Light. Então, eu lembro, eu sentei num estúdio, televisão, tudo, Diaba 4. Isso foi ainda em 2018, isso. Depois, em 2019, eu fui entrevistado pela Maria Rafati, do programa, né, que é um programa lá na Transamérica Light. É o programa da Maria Rafati, bem conhecido aqui em Curitiba. Quem conhece pode pôr aí no chat, tá? E olha lá, eu todo tranquilo e relaxado, falando com a Maria Rafati, porque para mim aqui era só um microfone. Microfone não me assustava. Eu confesso que quando eu apareci na televisão, com aquelas câmeras, eu fiquei um pouco mais intimidado. Mas muito mais coisas aconteceram, né, Jefferson? Qual foi esse esquema aí da Campus Party? Conta pro pessoal. O ano passado, né? O ano passado foi legal, porque a gente teve a pandemia, né? Ainda a gente tá num ano A pandemia não foi legal, mas Mas foi legal o evento, gringo. Nós fomos convidados para dar uma palestra na Campus, que foi uma palestra sobre como lançar um podcast. Foi lá em julho, e esse evento, ele é um evento mundial, né? Ele é um evento de inovação e criatividade, enfim. E foi legal porque a gente foi convidado, né? Então a gente só foi possível, nós só conseguimos participar da Campus porque a gente tinha lançado um podcast. Então perceba como é importante, às vezes, a gente começar um projeto, dar asas para nossa imaginação, colocar o projeto no ar, lançar os episódios e ir para cima, porque realmente coisas diferentes começam a acontecer em um movimento, em uma perspectiva diferente começa a acontecer na nossa vida. Aí a gente lançou o nosso canal depois também no YouTube, né, Edward? E o canal começou a ganhar um ritmo diferente também, diferente do seu pessoal lá, certo? Exatamente, que o meu só tem menos de 100, mas o canal do YouTube já passou 8 mil e continua crescendo muito bem. Obrigado, graças a vocês que estão aqui hoje ao vivo com a gente. Inclusive, pessoal, agora é hora do joinha aí, ó. A gente tem mais de 30 pessoas aqui ao vivo. Vamos lá, pôr o dedão aí, joinha pra gente, tá bom? E lembrando, né, no canal do YouTube tem conteúdo pra caramba. E olha, para nós foi o fim do anonimato. Lembra que eu fiquei lá pelejando com o negócio de blog, o Jefferson também, não monetizava. E aí a gente percebeu que era o início de uma nova era realmente pra gente. E a gente tem certeza, aqui nessa live não tem uma pessoa que não possa quebrar a sua milha de 4 minutos. Não tem nenhuma pessoa. Todo mundo pode.